Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Nesse vídeo de hoje eu quero comentar sobre a Série B 2024, a rodada 8, que teve aí uma mudança no G4 aí, talvez a principal mudança até agora nesse momento, colocando aí novos times aí nessa briga, né, que a gente via aí no começo do campeonato. Ainda está muito no começo, mas já está começando a se desenhar ali como vai ser essa Série B. Bom, mas antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, que isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, vamos falar aí dessa rodada 8 do Campeonato Brasileiro da Série B. A gente teve um novo líder, né? O Goiás é o novo líder. Eu até fiz um vídeo falando aí do jogo do Goiás contra o Sport, né? Uma grande vitória lá do Goiás, que é o, né, se tornou aí o líder. E a gente teve alguns clubes aí que conseguiram também entrar no G4, né? A gente teve aí alguns jogos. Eu vou tentar comentar aqui os resultados aqui e aí daí algum jogo ou outro que eu ver que é mais relevante, a gente vai tentar comentar de forma mais detalhada. Mas vamos dar primeiro uma olhada aqui nos jogos aí que tiveram dessa rodada 8, né? Então a gente teve na sexta-feira o Ceará vencendo o Coritiba, eu também falei desse jogo, já no vídeo que eu falei da liderança do Goiás, né? Então foi um jogo importante lá para o Ceará, né? Ceará é um time muito tradicional, um time que tem um elenco interessante, é um time assim, dentre esses aí que estão na Série B ali, né, é um dos principais ali, né, é um time muito forte, então eu acredito que vai disputar até o final. E agora conseguiu ali finalmente entrar ali no G4, né, com a vitória sobre o Coritiba. O Coritiba não está tão bem aí na Série B, mas é um grande time também. E aí a gente teve também a vitória do Goiás, né, por 3-0 em cima do Sport, jogando em casa. Esse resultado garantiu aí para o Goiás a liderança do campeonato. E aí, por outro lado, a gente vê que o Sport está numa fase ruim, né? O Sport caiu de rendimento bastante, né? Eu pensava que o Sport fosse ter uma Série B ali tranquila, fosse jogar em alto nível, mas sentiu muito, né, depois daquela derrota ali para o Fortaleza, né, na Copa do Nordeste. A gente teve também o Brusque e o Novo Horizontino, né, empatando por 0-0. No Moisés Lucarelli, né, a gente teve a Ponte Preta vencendo o CRB por 4-2. Na Arena Condá, a gente teve Chapecoense vencendo o Vila Nova por empatando, né, com o Vila Nova por 1-1. E a gente teve também o jogo Ituano e Avaí. Esse jogo aí eu destaco o seguinte, né? Eu já tinha falado aqui também em vídeos anteriores destacando o Avaí, né? O Avaí foi uma equipe que não começou ali de forma tímida ali e tal, mas o Avaí com essa vitória alcançou a incrível marca de 5 vitórias seguidas na Série B, né? Então é um número realmente relevante, é um time para a gente ficar de olho. E aí quanto a esse jogo aí contra o Ituano, vamos dizer, não foi uma partidaça do Avaí, né? Mas foi muito superior ao Ituano. E a gente vê o Avaí jogando, né? É um futebol realmente muito interessante ali como eles jogam ali. No meio campo eles têm o Zé Ricardo, que era um meio campo que já atuou ali pelo América. Ele foi muito tempo jogador do América, né? E eu acho que ele joga muito bem, assim, ele consegue tanto na defesa quanto na armação das jogadas. Então o Avaí está com um futebol bem interessante. Eu acho que é uma equipe para a gente ficar de olho aí, candidato também a subir. E conseguiu essa marca incrível aí, né? 5 vitórias seguidas, realmente é algo muito relevante. Bom, aí a gente teve também o Santos, que perdeu para o Botafogo lá de São Paulo por 2-1, jogando lá no Estádio do Café, em Londrina, né? Eu não sei por que o Santos mandou esse jogo lá no Paraná, né? O fato é que eles têm lá a Vila Belmiro, tem uma certa punição em relação à Vila Belmiro, por causa dos fatos que aconteceram quando o Santos caiu da Série A. E aí eles estavam jogando meio que sem público, né? Uma história assim. E aí, na Vila no estádio lá do Café, jogaram com público, então o mando era do Santos, né? Eu não sei porque não jogaram no estado de São Paulo, né? Talvez a punição não permitisse que eles jogassem lá no estado de São Paulo com público, né? Daí eles foram para outro estado. Não, confesso que eu não sei bem qual que é
a punição, o motivo deles terem jogado lá no Paraná. E aí foi uma derrota lá para o Santos, né, 2-1. Eu vi muita gente falando que foi normal, que isso acontece, só que assim, se a gente for analisar o jogo em si, foi um jogo equilibrado, né? Não vou dizer que o Botafogo foi melhor o tempo inteiro. O Botafogo acertou 2 chutes, né? 2 belos chutes, assim, méritos dos jogadores do Botafogo, né? Que fizeram os 2 gols. E ali no final do jogo o Santos começou a correr atrás, somente no segundo tempo ali do resultado, fez o 2-1, muita pressão, bola na trave, mas não conseguiu empatar e nem, né, muito menos virar o jogo, né? Não conseguiu nenhum empate. E daí vi muita gente criticando o Carille, né? Eu também acho que é muito pouco, né? Aquilo que o Santos apresentou. Lembrando que o Botafogo era ali praticamente o lanterna, né? Antes de enfrentar o Santos ali, né? Não tinha vencido nenhuma ainda na Série B. Foi a primeira vitória do Botafogo, né? Então foi uma derrota marcante aí. A gente vai ver como que o Santos vai se comportar depois dessa derrota, né? Então essa derrota, a meu modo de ver, ela é um alerta ali pro time do Santos, né? Que eu acho que não fez uma grande partida. A gente teve também o Operário jogando com o Amazonas, né? Esse jogo ficou 1-0 para o Operário. A gente teve o Mirassol jogando com o Guarani, vencendo por 3-0, né? Jogando lá em Mirassol. Também destaco o time aqui do Mirassol, né? Tá evoluindo aí na competição, fazendo uma campanha muito boa, né? Ali no G4, ali próximo do G4, né? Ainda não entrou no G4, mas é uma equipe que está muito próxima. E por último aqui, para fechar a rodada, a gente teve na terça-feira o América enfrentando o Paysandu, né? Paysandu e América no estádio do Curuzu, lá no Pará. Bem, falando desse jogo aí do América, era um jogo que o América tinha chance de assumir a liderança se vencesse esse jogo. E com a derrota, o América não só perdeu a liderança, que tinha lá a chance, mas também perdeu o seu lugarzinho ali no G4, né? Caiu para a 5ª posição. Já já a gente vai ver a tabela ali, a gente vai ter essa noção melhor. Mas eu acho que foi um jogo que o América não foi bem. Eu acho que essa é uma das dificuldades aí da Série B, né? Você manter essa regularidade em todos os jogos. E lembrando também que é uma situação muito complicada, né? Esse jogo lá no estádio lá do Curuzu é um jogo difícil, né? Eu acho um gramado ruim, né? Não é um gramado legal, um gramado interessante assim de você ver. A bola não rola ali como se fosse rolar nos outros gramados ali. E essa discussão dos gramados é uma discussão que às vezes ela é pouco feita, mas ela precisa ser mais feita. Aqui no Brasil os gramados parece que não têm o mesmo padrão, não é a mesma grama, né? Talvez pela diversidade do tamanho do Brasil a gente não consiga plantar a mesma grama em vários lugares, né? Mas de forma geral é uma grama diferente, um gramado mais alto, e o gramado não é um dos melhores, né? Então isso aí já acho que já atrapalha o jogo. É uma viagem longa, desgastante, então assim, realmente é difícil, né, você jogar, concentrar ali e tal. Mas o América acho que ficou devendo, né? Poderia ter buscado um resultado melhor, né? No primeiro tempo jogou bem, no segundo tempo já não criou muito, já ficou naquela assim de que o empate ali seria um bom resultado, que de fato seria, mas no final das contas isso aí prejudicou aí o clube aí na tabela. Bom, é claro que está muito só no começo ainda do campeonato, né? Mas de certa forma seria importante essa vitória para o América. Bom, vamos dar uma olhada na tabela, como que ficou depois dessa rodada 8 aí, para a gente ver essas mudanças que a gente discutiu aqui. Então o Goiás aí está na liderança aí com 17 pontos, é o primeiro colocado. A gente tem o Avaí em segundo com 16, o Santos com 15 é o terceiro, o Ceará com 15 também na 4ª posição, fechando o G4. E aí o América com 15 também, né, na 5ª posição. E aí a diferença aí do Ceará para o América aí é a questão do número de derrotas, parece, né? Os dois times ali, as derrotas também eles estão igual, né? Na verdade é os gols, né? Parece que é só os gols. O Ceará fez mais gols que o América, é isso que difere os dois ali na tabela, né?
E a gente tem o Mirassol com 14, né, na sexta posição, o Sport com 12, Operário com 12, Curitiba com 11 e o Vila Nova com 11. Então esses são os 10 primeiros, né? Eu sempre coloco aqui os 10 primeiros para a gente ter essa noção ali de quem está mais próximo ali do G4. E ali aqui a gente já vê essa diferença, né? A gente já vê esses clubes novos aí que entraram, né? Então Goiás e Santos continuam lá no G4 desde a primeira rodada. E aí a gente tem Avaí e Ceará, né? Que são aí clubes que não entraram no G4 aí, né? Principalmente o Ceará a primeira vez, o Avaí desde a última rodada já estava no G4. Então a gente vê como que essa briga vai ser acirrada, né? Eu destacava que essa Série B é uma Série B muito equilibrada, né? Então a gente tem vários times. Eu acho que até a posição aí número 10, né? Até a 10ª posição, a gente vê a 11ª também, porque a gente tem ali o Novo Horizontino, né? Mas a gente vê que todos eles têm chance, né? São times muito equilibrados. Então, assim, essa Série B está mostrando pra gente que a gente tem aí pelo menos 7, 8 clubes que vão ali disputar até o final, né? Assim, são clubes que têm ali o mesmo nível técnico, né? Se equilibram ali. Então vai ser uma Série B bem disputada. E essa derrota aí do Santos, né? O Santos já tem 2 derrotas aí na competição, mostrou que vai ser difícil também para o Santos, né? Que mesmo o Santos sendo um clube tradicional, um clube que teve muitos anos na Série A, vai ter dificuldade. Não aponta o Santos aí como favoritíssimo ao título, né? Acho que esses outros clubes aí podem equilibrar a parada. Então é isso aí, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre essa Série B aí, sobre essa 8ª rodada. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.